ano de 2025 marca o início de uma nova gestão no município de Itajaí e uma configuração política na Câmara de Vereadores. Além dos vereadores em primeiro mandato, há também aqueles mais experientes, reeleitos em 2024. Todos estão convidados a estarem aqui no Fala Vereador para apresentarem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do MDB, Bruno da Saúde, que pela segunda vez se elegeu no ano de 2024 com o total de votos de 2.387. Seja bem-vindo novamente, vereador. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite, a TV Câmara, por abrir esse espaço para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Vamos começar com duas notícias importantes para as políticas públicas em Itajaí. Uma delas diz respeito ao parto humanizado. O senhor se reuniu com o prefeito municipal Robson Coelho e tem novidades a respeito dessa demanda que será implantada com verbas do governo federal, vereador. Como é que foi a reunião e quando que será feito esse projeto de forma efetiva? Sim, para as pessoas que estão em casa nos assistindo entenderem, esse projeto da maternidade humanizada, ela vem do PAC, que é o financiamento do governo federal, totalmente recurso federal, do ano passado, que Itajaí foi uma das cidades que podemos dizer assim, foi escolhida para essa construção. Em Santa Catarina, essa será a primeira maternidade humanizada paga pelo governo federal. E aí esse projeto vinha encaminhado pelo governo federal, mas a prefeitura de Itajaí tinha meio que esquecido ele. Inclusive a gente tem declarações da prefeitura de que não era necessário a cidade ter uma maternidade humanizada. E foi então quando a gente entrou nessa briga aí, nessa luta, para manter a maternidade em Itajaí. Outras cidades da região, inclusive Blumenau, Navegantes, Balneário Camboriú, se colocaram à disposição do governo federal para construir em suas cidades. Mas o polo de saúde é a nossa Itajaí, e já estava contemplado. Então, por isso, nós entramos nessa luta, nessa briga pelas mulheres. Para as pessoas entenderem qual é a diferença da maternidade humanizada para a maternidade que a gente já tem no Hospital Marieta. O Hospital Marieta ele é uma unidade de alta complexidade. São para tratar os casos de alto risco. É um hospital geral, dentro tem uma maternidade. Não é a missão deles. Para as pessoas também não ficarem preocupadas, o Hospital Marieta vai manter a sua maternidade lá onde está, para que possa atender o alto risco. Para ter uma ideia, em 2023 e 2024, os últimos 2 anos, foram aproximadamente 7 mil partos realizados no Hospital Marieta. Desses 7 mil partos, 5 mil poderiam ter sido feitos uma maternidade humanizada, que tem outro foco. É a mãe, o bebê, é o parto na banheira, o parto na piscina, o acompanhamento, a família. E isso a gente não tem hoje no Hospital Marieta. Primeiro pela questão do espaço, que não é mais adequado para a realidade da cidade e da região, e também porque essa não é a missão do Hospital Marieta. A missão deles é cuidar das pessoas que estão graves, da alta complexidade. Então, quando essa maternidade for construída aqui em Itajaí, nós vamos crescer muito na qualidade desse atendimento. A gente sabe das inúmeras reclamações que tem nessa situação do parto aqui em Itajaí. São inúmeros casos, não é 1, 2, não são casos individuais. Nas últimas décadas, podemos dizer assim. Então, isso vem para trazer qualidade e segurança, conforto para a mamãe e para o bebê. Que pé estamos? Ontem nós tivemos uma conversa com o prefeito, ele estava mais sensibilizado à situação da maternidade, nós levamos esses números. Também tive no mês retrasado no Ministério da Saúde, conversando com o responsável pelo PAC no Ministério da Saúde, e ele nos apresentou a situação que estava aqui em Itajaí. De momento, falta entregar a documentação do terreno, que vai ficar ali no bairro São Vicente, é um terreno próximo ao CIS, na Adolfo Konder, então isso é muito importante. A questão também da localidade, por ser próximo, de uma via que vai diretamente para o centro, caso necessário, a internação no Hospital Marieta, a transferência. Lembrando que nessa maternidade humanizada terão 10 leitos de UTI, tanto para a mamãe quanto para o bebê, então isso também é dizer que é seguro. E aí agora faltava a Prefeitura entregar a documentação e assinar o acordo com a Caixa Econômica para poder receber já a primeira parcela de 30 milhões. Esse recurso já está depositado numa conta diretamente para a Prefeitura de Itajaí, ela precisa assinar esse convênio para receber. Então ontem nessa conversa com o prefeito, em cima dos números, claro, a grande preocupação depois, inclusive uma das preocupações do prefeito é como vai se manter essa maternidade. A gente debateu muito isso, que é a questão do financiamento SUS.
É claro que Itajaí tem uma questão muito importante que não é debatida há muito tempo, que é quem paga a conta da saúde em Itajaí. Né? Nós temos o incentivo SUS, o pagamento SUS, mas no final, sempre o déficit só para a Prefeitura de Itajaí. Hoje a Prefeitura Municipal coloca 1.300.000 por mês no Hospital Marieta, enquanto nenhuma cidade da região se mobiliza para contribuir. E isso é um fato que deve ser tratado com muita seriedade, mas não tem como pactuar hoje de que forma. E isso foi bem dito para o prefeito ontem, a questão da equipe técnica que acompanhou da Secretaria de Saúde também informou que não tem como pactualizar hoje com os prefeitos da região de que forma que vai se pagar essa maternidade humanizada. Lembrando que é o custo, porque o governo federal vai colocar 153 milhões de investimento. Então, são 100 milhões para a construção e 53 milhões para equipamento. Nós estamos falando de uma maternidade de 8.000 metros no bairro São Vicente, com 2 pisos, importante porque aquela região ali tem a questão de enchente, nossa cidade, então isso também vai trazer segurança. Mas então ficou acordado que o prefeito vai dar andamento nessa documentação. No mês de agosto, ele deve assinar esse acordo com a Caixa Econômica para receber o recurso e já no próprio mês de agosto abrir a licitação. A Prefeitura de Itajaí era a total responsável pela licitação, pela compra dos equipamentos, por deixar a maternidade pronta. O governo federal vai entrar com o recurso e a contrapartida da Prefeitura é o terreno, que é do município, o município não vai comprar o terreno, ele já é nosso, e também a construção, total responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itajaí. Então, uma boa notícia, né, para as mães, para as mulheres da cidade, é que a gente vai ter um local com mais humanidade, com mais segurança e conforto para o atendimento. Bruno, inicialmente, no início do ano, o Poder Executivo estava afirmando que haviam outras prioridades e não a maternidade humanizada neste momento. Com esse diálogo que você teve junto ao prefeito Robson, a ideia foi mudando e parece que houve o conhecimento e a conscientização da necessidade dessa obra até para a região. Não é algo só para Itajaí, sim para a região. Isso significa que há um canal aberto de diálogo importante entre a oposição e o governo? Com toda certeza. O prefeito Robson ele é aberto a escutar. É claro que ele tem uma equipe, né, normal, todos os prefeitos tiveram, né, e que acaba direcionando o seu plano de trabalho, o seu projeto de governo. De primeiro momento, o prefeito tinha dito que a prioridade do governo era a construção de uma UPA lá no bairro Santa Regina, que é uma promessa de campanha do prefeito e que é importante fazer. Aquela região está hoje praticamente sem cuidado de saúde, né, por estar mais longe do centro da cidade e dos bairros da cidade. Mas o que o prefeito não tinha conhecimento naquele momento é que ele não poderia utilizar esse recurso para outro objeto, senão a construção da maternidade. Ele estava, neste momento, ainda acreditando que ele conseguiria pegar os 150 milhões e fazer uma UPA lá no bairro Santa Regina, que é importante. Mas o governo percebeu que não era possível, se sensibilizou, vai construir a maternidade e vai continuar também buscando recursos para a construção da UPA lá no bairro Santa Regina, que é de suma importância para essa localidade. Mas sim, existe sim uma conversa, existe um diálogo, que é o importante para a construção da política pública, seja de oposição, de situação, o caminho é o diálogo. Bruno, você é integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, assim como foi na última legislatura. Mas dessa vez assinou um importante projeto e uma importante notícia também para a educação do município, que é a contratação de novos agentes de educação. Sim. Itajaí tem um déficit de servidores públicos gigantesco, porque a nossa cidade foi uma cidade que foi crescendo, as demandas de saúde, educação, as demandas sociais cresceram muito rápido e a cidade não conseguiu acompanhar esse crescimento. Então agora a Prefeitura encaminhou para a Câmara esses 110 novos agentes de apoio de educação, que são importantíssimos. Nós ainda não sabemos qual é o número total necessário hoje na cidade. Inclusive, nos próximos dias nós vamos fazer um requerimento para saber quantas crianças ainda precisam depois desses 110, para a gente saber a totalidade disso. Isso vai trazer mais qualidade, porque você imagine, o pai, a mãe, a família típica, ela já enfrenta toda uma realidade muito difícil, que é conseguir as terapias, que é conseguir o cuidado com a criança. E em sala de aula não é diferente. Esse agente de apoio, ele tem toda a questão pedagógica para ajudar o professor e aquele aluno naquele momento. Então, sem dúvida, é um grande passo que Itajaí dá. É claro que a gente tem que continuar olhando para o futuro para cada vez mais conseguir melhorar a situação das crianças que têm necessidade do agente de apoio em educação especial aqui em Itajaí. Da mesma forma que surgem as demandas para profissionais de educação, também se apresentam muitas para os profissionais de saúde. No ano passado foi feito um concurso público,
muitos servidores foram aprovados e ficaram na expectativa de serem chamados, muitos candidatos, né? Sim. Alguns começaram a ser chamados esse ano, mas ainda está lento a convocação, não está, vereador? Então, tá Maurício, esse concurso da saúde ele foi uma luta também do nosso mandato, porque lá no início ainda tinha muita dificuldade, muitas pessoas não faz, fica com os terceirizados, mas é importante frisar que a saúde pública tem a necessidade de ter o vínculo. Por isso que o servidor efetivo é importante, porque é ele que conhece a realidade daquele bairro, onde mora a Dona Maria, quais são as culturas da Dona Maria, que forma que ela vive e de que forma ela pode ser atendida para melhorar na sua condição de saúde. Então essa foi a nossa grande briga para que acontecesse o concurso. Ele aconteceu e aí o segundo passo é as convocações. Aí lá vem toda a questão de legalidade, a prefeitura dizia que não tinha como chamar, enfim, o prefeito Robson assumiu e fez um compromisso, um cronograma de chamamento até o mês de agosto. Infelizmente, isso está acontecendo de forma lenta, né? Ele fez 2 chamadas, mas até o momento não concluiu esse cronograma que ele entregou. A gente está fiscalizando essa situação, está acompanhando e tem cobrado também para que ele possa concluir até o mês de agosto essas convocações conforme ele prometeu, né? A gente tem hoje um déficit em Itajaí de quase 500 profissionais da saúde. Então, você imagina que é muita gente, né? A gente precisa fazer isso acontecer. Bruno, você pretende ficar na oposição durante todo o primeiro ano, para não falar no restante do governo? Sim. Bom, Maurício, eu sou uma pessoa de diálogo, sempre fui de conversa, né? Eu fui situação do governo Volney, um período fui oposição, o governo Volney também aqui na Câmara de Vereadores. O que eu acredito é que, nesse momento, a política precisa apontar novamente para o rumo da política pública. Se perdeu um pouco isso, né? As pessoas estão numa briga ideológica do vermelho contra o amarelo, do azul contra, enfim, o verde, e isso não tem caminhado. As políticas públicas, elas pararam e estão nessa coisa da ideologia. Eu acredito que a política ela deve ir pela conversa, pelo diálogo. O meu papel hoje aqui na casa é de apontar ao governo aquilo que as pessoas precisam. Nós estamos hoje numa casa que a grande maioria está dentro do governo. E isso acaba enfraquecendo um pouco. Quando eu digo enfraquecendo, é enfraquecendo as condições que a cidade vive. A gente precisa ter uma Câmara forte, que saiba dialogar e que saiba demonstrar aquilo que a cidade necessita. Muitas vezes, o prefeito, o governo, está dentro tanto da máquina que não consegue mais visualizar o que está acontecendo dentro dos bairros. E o vereador é justamente isso. Ele é o canal entre as pessoas e a prefeitura municipal da cidade. Então, hoje a gente vê essa forma mais enfraquecida na Câmara. Acho que a gente tem feito um bom trabalho alertando a prefeitura no que é necessário para a cidade caminhar em bons caminhos. Nesse começo, primeiro semestre, o governo tem ido na direção certa de forma lenta? É isso que você... Existe uma inexperiência, né, que é comum de todos os governos, mas ainda existe uma questão muito ideológica. A gente pode falar aqui da mudança do Arte nos Bairros, né, que eu, em todos os pontos, todas as reuniões, eu fui contra a mudança, porque já é um programa que existe na cidade há mais de 20 anos e o governo parou neste ponto para discutir isso durante quase 1 mês, 2 meses, enquanto poderia estar cuidando de outras áreas do município. Mas era puramente por uma questão ideológica de governo de mudar um nome. O projeto é o mesmo, os professores são os mesmos, os alunos são os mesmos, os locais são os mesmos, mas com um nome diferente. Então ainda tem essa questão muito de campanha eleitoral. Acho que o governo nesse início ainda está muito no A e B, ainda está muito nesse ritmo de campanha. Esse é contra e esse é a favor. E no final, todos que foram eleitos com um compromisso de contribuir com a cidade. Então, eu acho que ainda essa inexperiência do governo, um pouco da inexperiência também na Câmara de Vereadores, porque isso é importante. Como eu disse, a Câmara que acaba apontando o rumo do governo. Então, essa inexperiência tem sim trazido uma lentidão para o governo municipal de Itajaí. Vereadora, e aqui na Câmara, para você, esse começo de legislatura tem sido promissor, tem sido também um pouco impactante? Como é que está? Bom, a reeleição, né, ela traz para a gente, como político, a aprovação, né, ainda mais sendo o segundo mais votado da cidade, quer dizer que nós estamos no caminho certo, né, o trabalho ele continua no caminho certo. Essa mudança de governo, e é uma mudança que não é só para o vereador Bruno, é uma mudança para a cidade. Praticamente nos últimos 30 anos nós tivemos 2 prefeitos, né, Volney Morastone e Jandir Bellini. Essa questão nova, vamos dizer assim, dessa mudança total, é uma mudança radical,
tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara. Se a gente for ver os índices de mudança aqui na casa também, dos parlamentares, também foi muito grande, né? Então ainda existe essa questão ainda mais lenta, né, dentro da casa, mas a gente vê que o nosso trabalho tem dado resultado aí nos últimos meses. O que a gente acabou de citar da maternidade foi enfrentamento feito pelo meu mandato. Nós temos aqui 17 vereadores. Qualquer um dos 17 poderia ter feito o enfrentamento e ter feito a defesa das mulheres, das crianças do futuro de Itajaí. Mas foi feito pelo nosso mandato, então, sem dúvida, é um resultado do nosso trabalho. E isso muito me alegra. Ontem eu saí aqui da casa, depois da sessão de homenagem ao aniversário de Itajaí, e é isso que faz valer a pena o mandato, a gente saber que a nossa voz foi ouvida e a voz final, que é a voz da população. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador do MDB, Bruno da Saúde. Bom, vereador, o senhor acompanhou a alteração na legislação municipal a respeito do triênio dos profissionais de educação. Foi contra essa mudança, mas assim, pergunto, isso vai repercutir ainda de forma jurídica e também terá impacto no sentimento de valorização dos profissionais? Então, eu acompanhei essa situação, inclusive fui, juntamente com a vereadora Hilda, os únicos 2 votos contrários a essa mudança na defesa do professor. O que aconteceu foi uma determinação judicial para que a Prefeitura pagasse os professores municipais com o triênio. E aí a Prefeitura fez uma consulta se poderia mudar a lei. E o Ministério Público, a Justiça, disse que se mudassem a lei, só pagaria o período que ficou para trás do último ano a partir da decisão judicial. Então, isso foi prejudicial aos professores, né? Para quem vinha dizendo que era um governo que iria valorizar os professores, cortou muito dos professores sem o diálogo. A pior parte disso tudo é fazer as coisas sem dialogar com a categoria. E isso a gente viu de uma forma que foi um tratoraço através do governo municipal aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí. Quando a gente fala da situação de oposição, a gente fala dessa oposição enfraquecida por estar em menor número e demonstra essa fragilidade quando os assuntos não são tão debatidos de forma tão importante como esse. Neste caso, a Prefeitura, que apontou dizendo que ia falir pagando o triênio dos professores, não apontou nenhum cálculo, não trouxe junto do projeto também a questão dos cálculos municipais e muito menos conversou com os professores. O correto seria ser chamado os professores, ter feito uma assembleia, dialogado, talvez se essa não fosse saída para a Prefeitura de Itajaí, que se parcelasse, que conseguisse dar algo para valorizar o professor nesse sentido. Mas, infelizmente, o que a Prefeitura fez, junto com a Câmara de Vereadores, foi um tratoraço nessa lei, nessa decisão judicial da Justiça, e, infelizmente, o professor não foi valorizado. Sem dúvida, isso hoje traz, sim, uma negatividade dentro do serviço público, dentro do magistério, contra a Prefeitura de Itajaí, que prometeu muito e, até o momento, entregou de presente essa situação para os professores, que foi a retirada do triênio, conforme a Justiça prometeu. E tem a parte também que já foi decisão judicial, já passou por todas as instâncias e tem que ser cumprida. Sabe, eu acredito, Maurício, pelo menos acreditava antes dessa lei que foi criada aqui pela Câmara, que o direito não se perde. A Justiça concedeu um direito. Como pode uma Prefeitura retirar aquilo que foi direito? E junto disso, uma Câmara Legislativa tirar junto, porque a Câmara assinou junto, tirando eu e a vereadora Hilda, que fomos contrários a essa situação, foi retirado um direito dos professores que a Justiça concedeu. Então, sem dúvida, isso aí foi muito prejudicial, não digo para o governo, mas para os professores, que é aquele que merece a devida valorização, que é aquele que está todo dia cuidando das crianças na sala de aula, educando, trazendo os valores da sociedade e o conhecimento. Enfim, o governo, sem dúvida, tratorou esse projeto, trazendo assim desvalorização e desconhecimento junto com a categoria. Bruno, outro assunto com relação à valorização de profissionais diz respeito ao piso de enfermagem, que você já traz desde
do último governo aqui na tribuna e também por meio dos requerimentos. Tem também requerimento esse ano pedindo informações a respeito dos repasses ao IMAS para o pagamento desse piso. E também há diversos desafios que os servidores da enfermagem estão enfrentando para poder receber algo que já é previsto em lei, vereador. Exato. O piso da enfermagem ele foi aprovado pelo Congresso Nacional e pelo Senado. Depois, as empresas patronais acabaram entrando na Justiça e o STF determinou uma forma de custeio, que é aqueles que trabalham para o Sistema Único de Saúde, empresas que prestam serviço 60% SUS, receberão um complemento do governo para pagar esses profissionais. Isso é um valor por cada CPF de profissional, então não é um recurso da Secretaria Municipal, muito menos um recurso da empresa. É um incentivo do governo para valorizar os profissionais da saúde, os profissionais da enfermagem. E o IMAS ele vinha pagando esse incentivo do governo através desse recurso federal. E aí, nos últimos meses, com a mudança de governo, a Prefeitura de Itajaí, a Secretaria de Saúde, disse que não era direito do IMAS em receber esse recurso. Bom, essa questão legalista, a empresa vai ter que arcar junto com a Secretaria de Saúde e com a Prefeitura Municipal. Mas o que nos interessa aqui é guardar o direito desse profissional de saúde, do enfermeiro e do técnico de enfermagem, que tem esse direito em receber, independente se for do governo federal ou se for da empresa própria que os contratou. Mas a grande importância desse requerimento é saber qual é o futuro. A Secretaria de Saúde vai continuar repassando? Se não vai, o que foi repassado foi ilegal? Se for ilegal, a Prefeitura vai fazer essa empresa devolver os recursos para a Prefeitura? Porque nós estamos falando de dois pontos. O direito dos trabalhadores da enfermagem e estamos falando do direito do recurso público, do cuidado com o recurso público. Se foi pago indevido à empresa, tem que ser recolhido novamente aos cofres do município para ser investido em outras áreas ou até mesmo devolvido ao governo federal. Mas o que a gente quer é garantir que os profissionais continuem recebendo, tendo a sua valorização devida. A saúde, ela sempre foi uma área, e principalmente a enfermagem, que nunca foi valorizada. As pessoas só conseguiram ver realmente o valor e a importância do enfermeiro e de um técnico na última pandemia de Covid-19, né, da atualidade, que as pessoas perceberam que estava de frente lá a equipe de saúde, a equipe de enfermagem dando assistência e o cuidado. E aí foi quando o Congresso se sensibilizou, o Senado se sensibilizou e aprovou a matéria. Agora cabe a gente continuar nessa luta para que não se esqueça dessa valorização devida. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco, aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do MDB, Bruno da Saúde. Bom, vereador, o senhor também é autor de alguns projetos de lei que estão tramitando na casa. Um deles é o número 105 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do serviço de um intérprete de Libras nos eventos públicos do município, vereador. Como isso pode ser aplicado na prática e a importância desse serviço nos eventos? Sim. A nossa Constituição ela fala sobre o direito, né, das pessoas e, sem dúvida, também das pessoas com deficiência, né? E a gente precisa começar a falar mais sobre esse assunto, né? Eles têm direito ao acesso à cultura, ao acesso à saúde, à acessibilidade, né, aos eventos. E essa é uma demonstração de que a gente também está atento a esse assunto, levando isso para o plenário, através de um projeto de lei, para trazer o acesso para as pessoas, né, que precisam desse cuidado. Então, é mais uma forma de trazer o cuidado. A gente também tem debatido, junto com a Associação dos Deficientes Visuais, aproveitando já o gancho dessa legislação, também a situação dos postes aqui em Itajaí, a acessibilidade das calçadas. Um exemplo, as pessoas muitas vezes até desconhecem, eu como vereador também não tinha esse conhecimento. Os postes em Itajaí hoje, eles são
pintados de branco pela Prefeitura Municipal de Itajaí. E as pessoas que têm baixa visão, elas não conseguem ver o vulto branco. Então, se os postes em Itajaí tivessem uma listra de outra cor, de uma cor escura, ou fossem pintados de cores escuras, as pessoas de baixa visão conseguiriam transitar normalmente pelas vias de Itajaí. Hoje tem muita dificuldade nisso. Então, a gente tem trabalhado uma série de legislação para as pessoas com deficiência no município. A gente pode falar aqui também da questão das calçadas em Itajaí, rebaixamento, inclusive a questão da pintura dos meios-fios na cidade. Isso tem trazido também a falta de acessibilidade para as pessoas, Maurício. Então, a gente tem trabalhado isso, essa questão também, não só da movimentação dessa pessoa, mas também do acesso dela, né? Quando a gente se fala no acesso da cultura. Vereador, com relação ao intérprete de Libras, já foi legislado aqui no município, já desde 2009, para que esse intérprete também esteja presente em outras unidades de serviços públicos, como nas unidades básicas de saúde. Depois a legislação foi alterada e claro que tem os desafios da viabilidade de poder implementar e cumprir uma legislação nesse sentido, mas como que isso pode avançar? O senhor acredita que é possível oferecer esse serviço nas demais unidades de serviço público? Sim, com a tecnologia, a saúde ela ainda não conseguiu avançar muito na questão tecnológica da saúde básica, né? Na questão da alta complexidade, a gente já vê um grande avanço com a tecnologia, cirurgia por robô, tem uma série de inovações tecnológicas acontecendo. Mas na saúde básica, que é aquela da unidade básica do nosso município, a gente ainda não vê isso. Mas é possível, sim, levar acessibilidade através da tecnologia ou até mesmo com o intérprete de Libras numa localidade, né? A gente pode falar até em bases para poder fazer esse atendimento. Imagina a pessoa que não consegue se comunicar e o atendente que está lá para atender, seja ele um médico, um enfermeiro, técnico, atendendo na área da saúde, não conseguir identificar o que aquele paciente necessita naquele momento. Então, você imagina a dificuldade da pessoa. Eu acho que a tecnologia, eu acredito que a tecnologia junto da saúde vai conseguir trabalhar esse assunto de importância para a cidade e para as pessoas, é claro. Vereador, outro projeto de sua autoria, o número 10 de 2025, ele dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar, mesmo no período de férias, para os alunos, para as crianças carentes que frequentam a escola no período regular. Isso. Itajaí, por mais que muitas vezes as pessoas esquecem ou não conhecem ou acabam não vendo, a gente ainda tem uma área de Itajaí que tem muita questão social a ser resolvida. A gente pode citar aqui o bairro Imaruí, quem não conhece, lá atrás as pessoas ainda moram em cima praticamente da palafita, numa cidade tão desenvolvida e a mais rica do estado. Muitas crianças vão sim para a escola pela questão da alimentação. Muitas pessoas, muitos pais não têm como ajudar, como ter alimentação todo dia. E eu falo isso baseado em dados. Aqui em Itajaí, pode não parecer, mas mais de 6 mil famílias recebem Bolsa Família no município. Então imagina o quanto que nós temos ainda que avançar na questão social. E esse projeto é um projeto já do ano passado, ele foi votado aqui na casa, foi derrubado na legislatura anterior e a gente, infelizmente, foi derrubado pela falta de sensibilidade, a gente não conseguiu aprovar ele e a gente está reapresentando ele novamente. Eu vou te dizer que na pandemia, quando as escolas estavam fechadas, as pessoas vão se recordar disso, para as crianças carentes, a Prefeitura de Itajaí ela disponibilizou o kit de alimentação, o kit merenda. Foram distribuídas em quase todas as unidades para aqueles que necessitavam. Então é basicamente isso. O que nós queremos é trazer segurança alimentar para essas crianças que têm essa necessidade. Mas mais importante de tudo, não precisam aprovar meu projeto. Precisam olhar para isso. Se a prefeitura resolver, está tudo certo. Porque fica nessa questão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade. Eu não me importo de ter o projeto reprovado pela Câmara dos Vereadores. Eu me importo é que essas crianças tenham um atendimento devido. Então, por isso que eu trago esse debate e me comprometo a trazer ele ano a ano aqui na Câmara Legislativa. Certamente será apontado vício de iniciativa pela questão do recurso financeiro Sim. que vai ser aplicado, mas o que o senhor está pedindo é que o município dê um jeito Sim. de regulamentar alguma coisa, de oferecer Exato. Algo. A gente precisa trazer visibilidade para esse problema. Nas férias, nós estamos falando da merenda nas férias das crianças. São 15 dias que as crianças ficam em casa, no mês de junho, julho, e depois, posteriormente, no mês de dezembro e janeiro. Então, você imagine que essas crianças não têm. Essa é uma realidade. Infelizmente, se você que está em casa desconhece, isso acontece em Itajaí. Então, o que eu quero é trazer visibilidade para a gente trazer segurança nutricional para essas crianças. Vereador, 2025 é mais um ano em que a Câmara pode gerir as emendas impositivas. O senhor selecionou agora, para 2025, mais de uma dezena
de emendas e algumas com valor bem expressivo. 130 mil para a TV Brasil Esperança, 150 mil para a Associação Renal Vida e 150 mil para o Instituto de Saúde Santa Clara. Tem muitas outras emendas ali com valores menores. Sim. E pergunto para o senhor, quais os critérios para a seleção e a destinação dos valores? Esse instrumento, que é as emendas, elas têm nos ajudado muito a ajudar as associações. E eu tenho olhado muito para a questão social e muito para a questão das crianças aqui na cidade, né? Além da questão renal, que a gente sempre veio contribuindo, né? Esse ano novamente, o Hospital Pequeno Anjo, a Associação Náutica aqui em Itajaí, que faz um trabalho sensacional com as crianças do município. Também a Amor Pradal aqui na nossa cidade, que tem um trabalho também voltado para as crianças. Então, principalmente, a questão social, cuidado com a saúde e o cuidado das crianças tem direcionado os meus recursos, as minhas emendas nesse ano. Bruno, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Maurício, eu que agradeço, estou à disposição da população também e a gente continua aqui fazendo nosso trabalho, seja na oposição, na situação. O importante é o diálogo com a comunidade e levar as melhorias e o rumo que a cidade precisa. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!